Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Nesta aula nós vamos estudar a definição de logaritmo. Bora lá. Definição. Considere os números reais, né, A e B. O A não pode ser 1, né, A é diferente de 1, que ele não pode ser 1. E a gente chama, né, do logaritmo de B na base A, né, o expoente x a que se deve elevar a base de modo que o resultado seja B. Ou seja, vamos calcular esse logaritmo aqui, ó. Logaritmo de B na base A é igual a x. Você vai pegar a base, que é A, vou elevar a x e vou igualar a B. A elevado a x é igual a B. Isso é que é a definição de logaritmo. Nisso aqui tudo, o que nós temos, né? O B é chamado de logaritmando. B fica na linha do caderno, tá? O B fica um pouco abaixo da linha, né? Perto da perninha do G. É o A. Isso aqui é a base do logaritmo. E a resposta, né, é o logaritmo. Então, o logaritmo é a resposta. Como é que a gente lê? O logaritmo de B na base A é igual a x. Vamos resolver aqui alguns exemplos. Logaritmo de 49 na base 7. Eu não sei qual é o resultado que vai dar. Então, eu coloco x no resultado. Eu vou fazer, então, ó, 7 elevado a x. 7 elevado a x é igual a 49. A partir daqui, queridos, a gente tem uma equação exponencial, né? Foi na nossa última videoaula. Vamos fatorar aqui o 49. 7 elevado a x. 49 é 7 elevado ao quadrado. Bases iguais eu corto. Resposta, né? X é igual a 2. Vai ficar B. Da mesma forma, não ser resposta é igual a x. Ó. 4 elevado a x. 4 elevado a x é igual a 64. Nada impede de colocar o 64 primeiro, não, tá? Agora eu vou fatorar o 64 na base 4. Se eu não conseguisse base 4, eu ia fatorar ambos na base 2. Mas eu consigo, tá? 4 elevado a x é igual a 4 elevado ao cubo. Por quê? 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. 4 ao cubo. Corto as bases, x é igual a 3. Mais um logaritmo, letra C, igual a x, ó, 2 elevado a x. 2 elevado a x é igual ao quê? 1 quarto. Vou fatorar o 4, tá? 2 elevado a x é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Mas esse 2 ao quadrado, né? Esse 4 é 2 ao quadrado. Ele vai subir. Vou ter que colocar ele aqui no numerador. Ao subir esse quadrado, ele fica menos 2 sobre 1, né? Corto as bases, x é igual a menos 2. Próxima. Logaritmo de 0,25, melhor, logaritmo de oitavo na base 0,25 é igual a x. Então, 0,25 elevado a x é igual a 1 sobre 8. Vamos fatorar, vamos transformar, né? Geralmente, esses números decimais você vai colocar na forma de fração. 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Simplifica por 25 e você vai ter 1 sobre 4. Então, o primeiro é 1 quarto elevado a x é igual a 1 oitavo. Eu não tenho como fatorar esse 8 com base 4, porque 4 ao quadrado dá 16, né? Vamos fatorar na base 2. Então, 1 sobre 2, porque a base precisa ser 2. Qual o expoente? Que eu coloco no 2 para poder dar 4 é o 2, né? 2 ao quadrado dá 4. Então, repito o x aqui na frente. 1 oitavo fatorado, né? Na base 1 meio também. Qual expoente que eu coloco nesse 2 que faça dar 8? Tem que ser 3. Eu posso inverter, tá? Mas eu não vou inverter, porque as bases já estão iguais. Ó. Então, 2 elevado a 2x, né? Desculpa, 2x é igual a 3. X é igual a 3 sobre 2. Letra E. Vamos igualar isso aqui a x. Ó. Raiz cúbica de 9 elevado a x é igual a 3. Vamos fatorar o 9, tá? Para poder aparecer a base 3. Isso elevado a isso é igual a isso. Fatorei o 9. Ó. Raiz cúbica de 3 ao
quadrado x é igual a 3 elevado a 1, que é expoente 1 da L mesmo. Vamos transformar esse radical, a gente já aprendeu lá com as propriedades de potência. Todo radical vira uma potência com o expoente fracionário. 3 elevado a 2x sobre 3. 2x é o expoente, sobre 3 é o índice. Igual a 3 elevado a 1. Corto as bases, eu vou ter que 2x sobre 3 é igual a 1. Multiplico o cruzado, né? 2x é igual a 3 vezes 1, 3. X é igual a 3 sobre 2. Vamos mais um exemplo. Não, agora atenção. Os logaritmos de base 10 são os mais utilizados. Esses são chamados de logaritmo decimais. Então, se você ouvir falar em logaritmo decimal, é o logaritmo que tem base 10. E, por convenção, não necessitam de base. Ok? Então, se você ver aqui, ó, logaritmo de 8. Cadê a base? É porque a base é 10, tá? Ok? Exemplo, logaritmo de 1000. Convecção, né? Convenção. Logaritmo de 1000. 1000 fatorado é 10 ao cubo. Quando a base da potência fica igual à base do logaritmo, você corta e a resposta é o expoente. É uma propriedade de logaritmo, tá? Vou mostrar para você ver aqui, ó. Logaritmo de 10 ao cubo na base 10. Eu vou igualar a x aqui, ó. 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 3. Corta as bases, veja se o x não é 3 mesmo. Isso você pode acelerar seus cálculos, né, com essa propriedade. Sempre que a base da potência estiver igual à base do logaritmo, a resposta é o expoente. Tá? A resposta aqui é 3. Os logaritmos de base E é um número de Euler, que vale 2,718, infinito. Esse número, né, eu falo que ele é primo do π. O π é 3,1415,926. É um número irracional, né? Ele não tem fim. O número de Euler também não tem fim. Se ele não tem fim, é um número irracional, né? Uma dízima não periódica. Podem ser utilizados e são chamados de logaritmo neperiano. É o Ln. Quando você vê esse Ln, nada mais é que um logaritmo que tem base E. Ok? Então, logaritmo de 1 na base E. É Ln1, é a mesma coisa. É igual a zero. Por que é igual a zero? Porque todo logaritmo de 1, em qualquer base, sempre vale zero. Vou te dar um exemplo aqui. Logaritmo de 1 na base 10, igual a x. 10 elevado a que número que vai dar 1? 10 elevado a zero, né? Ok. Avancemos. Condições de existência. Devemos estar atentos às chamadas condições de existência do logaritmo. Tais condições são justamente as restrições decorrentes da definição. Então, log de b na base A é igual a x. B é o logaritmando, sempre maior do que zero, ou seja, sempre positivo. A base, também, sempre positivo, com uma exceção, não pode ser zero. Ou melhor, não pode ser 1, né? A diferente de 1. Então, é maior do que zero e não pode ser 1. E o A e B, né, são números reais. Aqui tem um exemplo pronto aqui, ó. Vamos determinar o valor de x na equação. A gente tirou esse exemplo da nossa apostila. Logaritmo de x mais 1 na base 2 é igual a menos 1. Qual é a condição de existência para esse x mais 1? X mais 1, gente, é o logaritmando. É o b aqui de cima, e tem que ser maior do que 1. Então, ó, x mais 1 precisa ser maior do que zero. Então, o x precisa ser maior do que menos 1. Okay? Essa é a condição de existência, é o que está aqui. Ó. X precisa ser maior do que menos 1. Agora, nós vamos resolver o logaritmo. Pega aqui o 2, eleva a menos 1, igual a x mais 1. Então, x mais 1 é igual a 2 elevado a menos 1. Esse 2 elevado a menos 1, você vai ter que inverter, porque eu tenho um expoente, né, com número negativo. Você vai inverter, vai ficar 1 sobre 2. X mais 1 igual a 1 sobre 2. Esse mais 1 passa para a direita negativo, por isso que ele está negativo. Eu faço o MMC de 1 e 2, que vai dar 2. 2 por 2 vai dar 1, 2 por 1 dá 2.
1 menos 2 dá menos 1. Então, o x é menos 1 meio. Menos 1 meio é maior do que menos 1. Na reta real, aqui está o zero, aqui está o menos 1 e aqui está menos 1 meio. A minha condição de existência diz que tem que ser maior do que menos 1. E é maior, né? Menos 1 meio é maior. Então, a minha solução está válida. Eu posso, então, afirmar que a solução é menos 1 meio. Aqui é a minha solução. Essa é a condição de existência e a solução da nossa equação. Consequências, né, da definição, né, algumas propriedadezinhas, né, vamos chamar assim, para facilitar nosso cálculo. Considere A e B números reais, tal que o A é maior do que zero, é positivo, B também, e o A não pode ser 1. Pela definição do logaritmo, temos que todo log de 1 sempre é zero. Toda vez que o logaritmo, né, de um número na mesma base, o resultado é sempre 1. Então, quando eu tenho logaritmo de um número na mesma base, a resposta é 1. Logaritmo de A elevado a B, na base A, ó, base da potência igual a base do log. A resposta é o expoente. E por fim, uma potência também, né? De base A elevado a um logaritmo de base A também. A resposta é o logaritmando. Pois, se log de B na base A for x, a gente for calcular A elevado a x igual a B, e com isso, né, o log de A elevado log de B na base A, então vai ser A elevado a x, e A elevado a x é B. Outros, né, observe alguns cálculos que a gente pode ter. Ó. Log de 1 na base 100. Todo log de 1 é sempre, né, log de 1 é sempre 0. Aqui, eu não sei, não faço a menor ideia quanto vale isso aqui. Mas 0 vezes ele vai dar 0. Ok? Ganhei tempo, hein? Aqui, ó, log de 5 na base 5. Isso aqui dá quanto? Dá 1. Aqui também dá 1. Aqui também dá 1, porque o logaritmando e a base são idênticos. Então, tudo 1. 1 vezes 1 dá 1. Aqui, olha só. Log de 81 ao cubo na base 3. A gente vai deixar esse 81 na forma fatorada, que é 3 à quarta. Eu vou multiplicar aqui, ó, 4 com 3 dá 12. Base da potência igual a base do log. Corta, a resposta é o expoente aqui, é 12. Isso é uma propriedade. E a última, né? 4 elevado a log de 25 na base de 4, vezes log de 32 na base de 25, menos 2. Bem, esse menos 2 vem daqui de uma definição de potência, né? Quando eu diminuo o expoente, eu estou dividindo. Nós vamos dividir o 4 elevado a esse logaritmo por 4 elevado a esse quadrado aqui, ó. Esse menos vem de uma propriedade de divisão de potência. Então, o numerador da minha fração ficou 4 elevado a log de 25 na base de 4, vezes log de 32 na base de 25. Base da potência igual a base log, isso aqui vai dar 25. Tá? Dando 25, vai sobrar isso aqui, ó. Log de 32 na base de 25. Sobrou aqui. Base de novo, ó, base da potência igual a base do log. O que eu faço? Eu corto. Deu 32. 32. E esse 4 quadrado é 16. 32 por 16, a resposta é 2. Igualdade entre logaritmos. Log de P na base B é igual a log de Q na base B. Repare que as bases, ó, Q é melhor. B, né? Base B aqui, base B aqui. As bases são iguais. Se as bases são iguais, é porque os logaritmandos também são. Obviamente, P é igual a Q. Agora a gente chegou no exercício, né? Aí agora é a hora de você praticar. Temos aí algumas questões. Ó, questão 1, pause o vídeo e faça. Questão 2, pause o vídeo e faça. 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que é a nossa última questão. Faz aí que no próximo vídeo a gente posta a resolução. Fica com Deus e até a próxima, hein?